Tudo bom, pessoal? Professor Vander Duarte, na disciplina de História, aqui no PGF Concurso. Chegando para a gente fazer um curso maravilhoso, com qualidade, com atenção, para quando a gente chegar na hora da prova, ficar muito fácil, muito tranquilo. Vem comigo, vai ser muito legal. Nossa primeira aula sobre pré-história e ao longo do curso nós vamos nos conhecendo, desenvolvendo, resolvendo questões. Vai ser maravilhoso. Tudo de bom e bons estudos. Então vamos lá. Vander Duarte, professor de História, vamos desenvolvendo. Nós vamos começar a nossa primeira aula com pré-história, vamos nos adaptando, nos conhecendo melhor e interagindo dentro do possível, tá bom? Vamos lá então. Nossa aula de pré-história, então, a gente vai começar, primeiro ponto, periodização da história. Momento importante para a gente relembrar aspectos fundamentais da divisão da história, como foi organizado isso, como a história foi pensada, né, pelos historiadores franceses, basicamente, lá no século XIX. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a primeira grande cisão, a primeira grande divisão é a divisão entre pré-história e história. Qual foi o ponto utilizado por esses historiadores do século XIX para fazer essa divisão? O ponto fundamental foi a invenção da escrita. Então, em vários momentos, né, do nosso curso, nós falaremos sobre isso, a escrita, em que momento isso acontece e como foi dada essa divisão. Beleza? Então, lá na pré-história, a pré-história vai ser dividida em períodos também, que nós vamos trabalhar eles ainda hoje, que é Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, e a história em si, que para esse grupo de historiadores e ainda utilizado hoje, né, comumente utilizado, ela é dividida em 4 períodos. Então, pré-história em 3 períodos, né, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, e a história dividida em 4 períodos, que são história antiga, história medieval, né, a Idade Média, então Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Contemporânea. E alguns marcos da história são os pontos de cisão, pontos de divisão, né, dessa história. E nós temos aqui no nosso mapinha, né, na nossa linha do tempo, essa representação, que é a primeira queda do Império Romano do Ocidente, depois a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e a nossa última grande cisão, né, é a Revolução Francesa, início da Idade Contemporânea. Ao longo do tempo, né, nós vamos discutir isso. Importante a gente lembrar que nós utilizamos o calendário gregoriano, o calendário cristão, como elemento para a contagem. Então nós temos o antes e o depois de Cristo, mas ele não é um ponto de cisão, né? Se a gente olhar aqui na nossa linha do tempo, nós temos o ano 1, era cristã, falaremos sobre isso também. Então muito cuidado quanto a isso. Essa divisão ela é importante para o nosso entendimento ao longo de todo o curso, né? O nosso curso está organizado dentro dessa divisão, começando pela pré-história e assim sucessivamente nós trabalharemos esses períodos, tá bom? Então, periodização da história, lembrando que o ponto de divisão entre pré-história e história é a escrita. É um ponto crítico, é um ponto discutível, porque caracteriza que as sociedades que não têm escrita, né, que trabalham com a oralidade, como povos indígenas, povos africanos, povos tradicionais que não têm escrita, eles estão na pré-história, algo que a gente sabe que não é real, mas por convenção, né, basicamente por convenção de historiadores franceses, é utilizado até hoje. Então é importante que a gente, na hora da nossa prova, a gente entenda que isso é uma convenção. Tá? Vão ter questões que vão perguntar para vocês se os povos sem escrita estão na pré-história. Isso não é verdade. Porém, existe uma convenção dessa organização, da nossa periodização, e é importante que a gente entenda ela, tá bom? Esse é o nosso primeiro ponto, é importante a gente se alocar. Nós vamos trabalhar na linha do tempo. E o que eu vou pedir ao longo de todo o nosso curso? Que qualquer questão que a gente vá analisar, qualquer período que a gente vá analisar, a gente consiga diferenciar elementos. Essa linha do tempo é fundamental. São 2 elementos. Eu vou até botar minhas mãos aqui à frente, ou aqui, agora está aparecendo para vocês. Vou colocar minhas mãos à frente, são 2 elementos, que é tempo e espaço. Tempo e espaço. Vou colocar os 2 dedos. Um dedo se chama tempo e outro tempo se chama espaço. Como é que nós vamos trabalhar isso ao longo do nosso curso? Toda questão, todo o conteúdo que eu for estudar, eu tenho que entender
o tempo, na linha do tempo, em que ano, em que período está acontecendo, e o espaço é o lugar onde isso está acontecendo para conseguir entender a minha questão. Tá bom? Então, tempo e espaço são os dois elementos fundamentais que ao longo do nosso curso nós vamos trabalhar. Todo o conteúdo que nós formos analisar, todas as questões que nós formos desenvolver, na hora da tua prova, quando eu não tiver, eu vou estar lá na tua mente, eu vou estar lá junto contigo, te ajudando, tu vai lembrar, o Wander falou em tempo e em espaço. Eu não estou entendendo dentro dessa questão de história em que tempo, em que período isso está acontecendo e em que lugar. Quando eu conseguir me localizar no tempo e no espaço dentro da questão, tu vai conseguir resolver com uma facilidade tremenda as tuas questões. Então, fica ligado nisso, que é fundamental e que é importante. Tá bom? Vamos avançar, então. Então, já entendemos a nossa linha do tempo. E aí nós vamos para outro momento importante, né? Vou sair aqui da frente um pouquinho, que é a questão da definição de pré-história. É o período pré-literário, ou seja, anterior à criação da escrita pelo homem. A escrita mais ou menos 4.000 a.C. E aí nós temos uma figura, que eu acho ela fundamental que a gente entenda essa figura, que é a figura da chamada evolução humana. O processo de evolução dos primeiros hominídeos, né? E aquela discussão se o homem é ou não descendente do macaco, se ele vem direto do macaco, ou se ele tem, que é a questão certa, né? Os mesmos ancestrais, e dentro da questão de evolução, né, sai para um lado o homem e sai do outro o chimpanzé e os macacos. Mas o que eu acho que é importante a gente entender nessa imagem de evolução dentro do período pré-histórico? É fundamental que a gente entenda. Eu vou colocar para vocês aqui que vocês prestem atenção no tamanho do crânio, tá? E no tamanho da mandíbula dos nossos ancestrais. Pegando lá do Australopithecus, Homo erectus, tem Homo habilis, né? Homem de Neandertal, até o Homo sapiens, que é o ancestral atual. Ele tinha muito mais, tá? E aí é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que tiverem imagens para analisar, ou qualquer entendimento escrito mesmo para analisar, pensem que dentro da evolução, o que acontece? O cérebro vai aumentando, então as habilidades vão aumentando, a postura ereta vai aumentando, porque ele vai conseguir se deslocar mais, o cérebro vai aumentando e a mandíbula vai diminuindo. Porque ele vai tendo habilidades maiores para cortar os alimentos, para cozinhar os alimentos, o cérebro vai desenvolvendo, então vai crescendo, né? O crânio vai crescendo e a mandíbula vai diminuindo. Essa relação entre o crescimento do cérebro e a diminuição da mandíbula, por quê? Porque ele não vai precisar mais, né? Pensem no jacaré, os bracinhos de jacaré. Imagina se o jacaré tivesse que cortar e cozinhar seus alimentos, ele não conseguiria. Então, os nossos ancestrais, o homem, então, no processo evolutivo, a mesma coisa. Ele não tinha habilidades, né? Então, pensando nessa questão, ele não tinha habilidades, e com o tempo ele vai ganhando habilidades mentais, né? Sensoriais, vai ganhando essas habilidades, e com o tempo ele vai conseguindo, né? Ele vai deixando de ser caçador e coletor, falaremos muito sobre isso, e vai se tornando, então, um ser pensante. Então, o cérebro vai aumentando e a mandíbula e o maxilar, toda essa organização dentária, eles vão diminuindo. Tá bom? Vamos lá. Esse é um elemento fundamental. E aqui, a nossa divisão clássica, que eu falei no início para vocês, né, entre pré-história, né, e as divisões dentro da pré-história. Então, é um período de 3 fases, é fundamental que a gente entenda elas. É questão de prova, entender em que momento essas fases estão ocorrendo. E nessas nossas questões vai falar de paleolítico, palio velho, lítico, pedra velha, né? Ele também tem aquele apelido de pedra lascada, não tem habilidade, tem que bater na pedra, tá? Depois, neolítico, nova pedra, neolítico, nova pedra, e aí vai começar o período de sedentarização, de controle da agricultura, de domesticação de animais, de uma organização, né, de alocação. E depois a parte mais evolutiva, que já vai ser o ponto de partida, que é a chamada Idade dos Metais. Falaremos de cada um desses períodos agora. Tá? Mas sempre lembrando dessas 3 divisões dentro da pré-história, nesse processo evolutivo. Questão de prova. A pré-história é muito maior do que a história.
A pré-história é muito maior do que a história, em termos de tempo, dentro de uma linha do tempo. No entanto, eu tenho muito mais documentos, porque a história vai se levar para o lado da documentação. Então, nunca cai, porque normalmente nas nossas aulas a gente tem menos conteúdo de pré-história e mais de história. Mas em termos de tempo, na linha do tempo, a pré-história é muito maior que a história. Esse é um ponto fundamental, é questão de prova. Não podemos cair nessa pegadinha. Vamos lá? Vamos seguindo então. E aí, vamos falar então do período paleolítico. Paleolítico, até mais ou menos 10.000 a.C. Tá? Idade da Pedra Lascada, principal matéria-prima era a pedra, então esse ser humano, esses hominídeos no processo evolutivo utilizavam a pedra lascada, tanto, né, para várias utilidades do dia a dia, mas era a principal tanto para caçar, como até para a tentativa da criação do fogo, que a gente vai falar daqui um pouco, é um elemento importante, a pedra ela é fundamental. Até para conseguir fugir de animais que estavam caçando, para abrigos também, cavernas, então a pedra é fundamental. O clima da Terra frio, né, quarta glaciação, e atividades mais importantes, a caça, a pesca e a coleta. Tá? Eu quero dar um destaque, a caça e a pesca é muito comum, a gente falar sobre elas, mas eu quero dar um destaque para a coleta, porque dentro do processo evolutivo, vou colocar a minha mão aqui, pegar dentro do processo evolutivo dos hominídeos, poder coletar foi fundamental, tá? Utilizar aqui, ó, o dedão para ter essa habilidade, tanto que um dos nossos ancestrais hominídeos é chamado de Homo habilis, porque ele vai ganhar habilidades manuais, tá bom? E aí depois tem outro que é o Homo erectus, né, que a postura ereta, ele vai ganhar um maior deslocamento, tá bom? Então, economia coletora, ele vai buscar elementos, né? A gente tem que colocar como característica muito importante aqui o chamado nomadismo. Nomadismo, eles eram nômades. O que significa isso? Não tinham moradia fixa, então dependendo da temperatura, da época do ano, da abundância de alimentos, eles ficavam alocados em determinados lugares ou não. Acabava, né, dificultava a sobrevivência dele em determinado lugar, ele se deslocava para outros lugares para coletar. Tá? Então, um inverno muito rigoroso, escassez de alimentos, era um motivo de deslocamento. Tá? Sempre lembrando que se abrigavam da forma que dava, principalmente em cavernas. Né? Então, técnicas importantes que foram desenvolvidas, as tecnologias da época, domínio do fogo é fundamental, e de instrumentos, né, de osso, madeira e a pedra lascada como sim. O estilo de vida nomadismo, acabamos de falar, né? Alimentos, água, moradia, todos esses elementos vão ser fundamentais para esse deslocamento desses seres humanos, né, no espaço. E a cultura é importante, questão de prova, a cultura rupestre, tá? Principalmente utilizando sangue de animais, elementos da natureza como o próprio carvão, elementos mais escuros, para fazer essas pinturas que eram representações do dia a dia deles. Né? Não existe uma explicação muito precisa se rituais religiosos, mas o ritual da caça, com certeza, ele são encontrados nas pinturas rupestres, né? Os estudos atuais mostram que eles colocavam nessas pinturas questões do seu dia a dia. Tá? Então o Paleolítico vai se organizar, vai ser representado nas nossas questões com essas características. Tá? Depois, pessoal, nós vamos avançando aqui para ter esse entendimento que o nomadismo fez com que, primeiro, o que a gente tem que entender? A África, né, aquela região onde hoje é a Etiópia, sendo o local de nascimento, de surgimento da espécie humana. E o nomadismo foi o elemento que fez com que essas espécies pudessem chegar a outros continentes. Tá? Esse é o elemento principal. Por terra, na maioria dos casos, e nós temos algumas teorias que explicam, por exemplo, a chegada do homem na América. A teoria do Estreito de Bering, né? aquela região muito próxima, com quilômetros de distância ali entre a Ásia e a América. A gente está vendo no mapa ali, né? Mas se nós tivéssemos um globo, ficaria muito mais claro de nós entendermos a proximidade. Nós estamos vendo no mapa.
E muito interessante essa questão, porque o Homo erectus, ele tem esse nome por ter a postura ereta e conseguir ter um deslocamento maior. A gente vai vendo que, óbvio que não foi o mesmo homem que saiu da África e chegou até a América, né? Mas grupamentos humanos vão se dispersando pelo território até uma distribuição dentro do território. Existem outras teorias para a chegada do homem na América, né? Uma delas é a chamada teoria das ilhas da Polinésia, que eles teriam vindo pelo Oceano Pacífico, de ilha em ilha, até aqui, em pequenas embarcações rústicas. É uma teoria também aceita. Mas é importante que a gente tenha essa noção do deslocamento, do surgimento da espécie humana na África e depois uma distribuição para os outros continentes dentro de um processo evolutivo. Tá bom? Vamos para o período neolítico, então. E aí nós temos essa questão que é neolítico, neo, novo. Aí o paleolítico vai ter mais ou menos 10.000, né, antes de Cristo. E o neolítico de 10.000 a 5.000 antes de Cristo já é um período de transição. E vão ter elementos, né, os elementos que caracterizavam o paleolítico, eles vão sendo substituídos por novos elementos, né, por isso neolítico, novos elementos vão aparecendo aqui, novas técnicas e dentro de uma lógica evolutiva vai aparecer muito bem. Então, idade da pedra polida. Polida, pedra era lascada, agora vai pedra polida, porque vão entrar elementos como a cerâmica, dentre outros, mas a matéria-prima vai sendo melhor com a evolução, né, humana, a matéria-prima vai sendo melhor utilizada. Então, o clima da Terra já no aspecto de degelo, né, surgem locais áridos e temperados, que até então, pelos estudos, não existiam naquele momento, e a chamada Revolução Neolítica é importante que a gente entenda. Tá? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária, domesticação de animais e controle da natureza. Fiquem ligados, pessoal, questão de prova, se aparecer lá, provavelmente, né? E aí a gente vê esse aspecto muito claro na cultura dos povos tradicionais, dos indígenas aqui no Brasil, a questão da mulher ser a principal observadora, porque ela fica cuidando das crianças e controla mais a agricultura, e os homens sendo os caçadores e coletores, tá? Então é importante que vocês entendam. Outro elemento, né, que vai aparecer muito em contrapartida vai ser que o período paleolítico, o aspecto do nomadismo vai ser um elemento fundamental, e no neolítico o sedentarismo. Então, essas questões que vão cruzar características de povos nômades com povos sedentários, a gente tem que entender. E no neolítico, o sedentarismo está muito ligado à agricultura, de ter que se fixar no lugar e cultivar as plantações, e eu não precisar caçar mais animais, eu vou domesticá-los e me alimentar deles. Então, povos pastores, né, de ovelhas, de gado, enfim, essa domesticação de animais para alimentação e esse cultivo de alimentos na agricultura é ponto fundamental do sedentarismo que vai caracterizar esse período chamado de neolítico. Tá? E isso vai gerar o quê? O surgimento das primeiras aldeias, das primeiras povoações urbanas vai acontecer aqui, que vai, no período, nessa transição de neolítico já para o período da Idade dos Metais, vão surgir as primeiras cidades, a vida em comunidade em geral, e aí um aspecto importante que é o aumento da noção de propriedade. Isso aqui é a minha propriedade, eu crio meus animais, eu tenho plantação daqui até ali, porque com o nomadismo não tem essa ideia de controle da propriedade. Então, e desenvolvimento, né, da religião e da cerâmica são importantes. A cerâmica é fundamental porque o nome de pedra polida, de nova, né, neolítico, pedra política, a cerâmica, os vasos de cerâmica bem melhor trabalhados para quê? Para guardar, para estocar alimentos, serão fundamentais dentro dessa lógica. Ainda aqui, alguns elementos já melhores elaborados dentro do período neolítico, né, que até então a pedra era lascada, que nós já vimos alguns instrumentos para triturar alimentos, para fazer corte, né, e a própria caça, que ainda acontece, sendo melhor elaborada com esses instrumentos aqui, são instrumentos do período neolítico. E aí nós vamos para a chamada Idade dos Metais. Idade dos Metais, então, já um período de evolução, entre 5.000 a 4.000 a.C. Lembrem que 4.000 a.C. é o início da escrita, então é o ponto de corte aí e o fim da nossa pré-história. Quais são as características desse período? Elaboração de
instrumentos, de técnicas de controle do metal, né? E a metalurgia vai se dar com o cobre, o bronze e o ferro, tá? O desenvolvimento humano já vai levar, dentro dessa sedentarização que aconteceu no período neolítico, já na idade dos metais nós vamos ter um desenvolvimento maior. E vai acontecer a chamada Revolução Urbana, o início dos primeiros impérios, vão surgir os primeiros impérios lá na região do Egito, da Mesopotâmia. Nós vamos estudar ao longo do nosso curso esses impérios. E fiquem ligados que é um ponto fundamental, é o excedente. Essa palavra nós não podemos perder de vista. Essa palavra vai ser o ponto-chave de transição, que é, nós vimos anteriormente, o controle da propriedade privada e o controle dos excedentes, que é o quê? Eu plantei e me alimentei. Tenho meus vasos de cerâmica e sobrou comida. Eu tenho muito mais comida que o cara que não tem propriedade privada. Daquele excedente, do que sobrou, eu vou me posicionar muito bem na sociedade, vou começar a ter o controle político daquela sociedade. Então, o excedente, ele é um elemento fundamental do poder dentro dessas sociedades em transição, da criação dos primeiros núcleos urbanos, que vão gerar depois civilizações e grandes impérios. Tá? Isso vai gerar, a partir do excedente, a divisão da sociedade em classes. Lembram? A pirâmide social, quem tem o maior excedente, quem tem a maior propriedade, vai estar no topo da pirâmide social. Tá? Isso é muito importante mesmo. Tá? E a definição, início de Estado, né? O Estado vai normalmente defender os interesses da classe dominante, como está escrito ali, que precisa defender os seus bens. Então isso vai ficar muito claro ao longo dos nossos estudos, principalmente na Idade Antiga, quando nós falamos principalmente da sociedade egípcia, nós vamos ver isso acontecendo. Tá? Nos egípcios nós vamos ver muito bem isso acontecendo nas nossas próximas aulas. E aí, acho que é importante a gente entender essa transição para a criação do Estado nesse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho sedentarismo que vai levar à agricultura, que vai levar a excedentes. Conseguem enxergar isso? Sedentarismo que vai levar ao controle da agricultura e a agricultura vai levar ao excedente. Daí surge a escrita. Esse excedente vai gerar comércio. O comércio vai levar ao surgimento das cidades e as cidades e o crescimento delas vão levar ao primeiro estado. Ali tem uma foto do Egito Antigo, que vai ser a primeira sociedade que nós vamos estudar. Tá? Então esse esqueminha aqui é bom que vocês entendam ele para, na hora da prova, conseguir diferenciar e me colocar dentro de tempo, né, e do lugar. Né? Tempo e espaço são fundamentais, como nós falamos no início da nossa aula. E aqui tem um resumo. Eu gostaria que vocês, na hora que forem estudar de novo, quando forem olhar a aula novamente, que vocês parem. Parou? Deixa eu tirar a mão da frente. Parou? Aí dá uma olhada nesse resumo que eu deixei aqui para vocês. Política, neolítico, idade dos metais, né? Fundamental. Ali a gente tem em negrito alguns aspectos que são importantes, né? Do paleolítico coloquei o nomadismo. Importante também algum elemento que eu não falei durante a aula, mas a linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem, assim como eu falei do crânio crescendo e da mandíbula, né, e do maxilar diminuindo, tem a questão da linguagem sendo desenvolvida também nesse aspecto. Neolítico, pedra polida, agricultura, pastoreio, sedentarização e a revolução neolítica, que dá o surgimento das cidades. E a idade dos metais, a metalurgia como elemento fundamental até o surgimento do Estado. Tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Vamos lá!